Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Matindo Cast. Hoje eu estou aqui com o Eric Schreiber. A gente vai bater um papo leve sobre a realidade e a dificuldade que a maior parte dos profissionais, pelo menos os profissionais qualificados, profissionais que estão buscando sempre evoluir, se transformar, enfrentam no dia a dia da educação brasileira, seja no ensino médio, seja no ensino superior, ou até mesmo nas dificuldades de preparar o ser humaninho querido, né, para vir para o mercado de trabalho, não chegando um pleno ou um completo incompetente. Seja bem-vindo, Eric. Talvez não seja tão leve assim, né? Talvez não tão leve assim, mas é um prazer muito grande poder participar contigo, né, desse teu podcast, um material muito rico que tu tá produzindo, né? E eu fico muito lisonjeado do convite. Vamos lá, né? Vamos tentar discutir um pouco mais sobre essa parte da educação, qual é a relação, né, que ela tem com o mercado de trabalho e como é que a gente pode enxergar esse aluno, né, esse ser humaninho que tu fala, né, esse ser humano que está indo para o mercado de trabalho, o que a gente espera dele, né? E o que a gente espera do mercado de trabalho com ele lá dentro, né? Bom, vou tentar te deixar mais leve um pouco. O legal do Mateando é isso, meu. Gosto de ouvir o professor falar, né? Tô lisonjeado, palavra eu É leve, boa. bate-papo aqui leve, bem tranquilo, relaxa. E é isso, velho. Vamos lá, então. Vamos seguir. A gente estava falando antes de entrar aqui, sei que não vai poder trazer nomes, citar, mas qual é a realidade que aconteceu? O cara não sabia fazer fórmula de Bhaskara e não tinha visão cognitiva para conseguir fazer uma interpretação simples. Me explica melhor isso. E também quero ouvir aquela história do qual é a prova que é a prova? A gente troca muita informação, né? Eu gosto, eu fazer um momento aqui né, do ego, assim, né? Dar uma afagada no ego. Na verdade, eu sempre, né, eu te vejo como uma referência no mercado, né, no mercado do marketing aí, né, do mercado de gestão, né, lideração de equipe, sempre te vi muito como uma referência nessa área, né, cara? E a gente troca muita informação, troca muita ideia, até né, para os ouvintes terem uma noção da nossa afinidade, né? A gente troca muita informação, a gente conversa bastante sobre vários aspectos e se pudéssemos, né, Zé? Zé, viu? A nossa Tá afinidade é em tão casa, grande velho. que eu O te chamo de Zé. mateando é isso, meu. É, O eu te chamo mateando é de para ser Zé, leve. né? Então, ah, a gente, se nós pudéssemos gravar todas as vezes que nós conversamos, quanta coisa nós teríamos, né, de material para produção. Porque a gente Melhor que esse sempre tem um podcast que a gente está insight. fazendo agora. Justamente, a gente pensou, pô, vamos gravar, né? A gente trocando uma ideia tão legal, a gente vem trocando alguns dias já uma ideia tão legal, mas eu queria só deixar isso bem claro, né, que eu te admiro pra caramba. Bom, nessa Obrigado, tá linha, gravado, tá? tá gravado, né? Que bom, né? É. Nessa linha que você estava falando, eu tive essa semana, eu venho tendo uma sucessivos banhos de água fria, né? Sucessivas decepções dentro da educação. Eu sou professor de química, sou licenciado em química, tenho especializações em tecnologia aplicada à educação, né? Também tenho estou especializando em avaliação educacional e gestão da aprendizagem. E tudo isso vem cada vez mais me deixando triste quando eu vejo na realidade da sala de aula, né? A realidade da escola. E essa semana eu recebi, né, de um lugar que eu trabalho, eu recebi uma relação de alunos com dificuldades de aprendizagem. E aí o que mais me deixa surpreso é que somente na minha matéria, né, na minha matéria e na matéria de uma outra professora, somente na nossa, né, que os alunos aparentam dificuldade. E aí quando eu começo a fazer uma análise das avaliações que eu desenvolvo, né, essas avaliações elas não são de química propriamente dito, né? Faz algum tempo já que eu não dou aula de química só, tá ligado? O conteúdo é química porque a gente tem que ter um conteúdo para falar, a gente tem que ter conteúdo para discutir, né? E a minha formação é química, mas tu poderia trazer o Lembrei do marketing para universo discussão. Marvel, meu. Mas é isso. O conteúdo é só um objeto, cara. Sabe? O conteúdo é só um objeto, é só uma forma que a gente tem de trocar uma ideia.
é o conteúdo. No meu caso, é química, porque no currículo escolar é química. Mas o que que eu trabalho? Eu trabalho formas de o cara fazer interpretação, análise de resultados, análise comparativa, comparar dois meios, né? Tendo a química como foco. Mas o cara tem que, né, se posicionar criticamente, interpretar um fenômeno, né, uma informação. Então, dentro dessa perspectiva, eu comecei então a perceber que como é que nas outras áreas o cara consegue analisar perfeitamente? O cara consegue ter uma interpretação crítica perfeitamente. E aí eu comecei, então, né, talvez não pedir licença, mas como ele está no ambiente livre, que é o Drive, está lá aberto, eu comecei a olhar as avaliações dos colegas. E aí eu me surpreendo, ou não me surpreendo, né? Porque na verdade, o que tem na avaliação que é feita na escola? É só um nível de complexidade cognitiva extremamente raso. Quando eu falo em complexidade cognitiva rasa, eu quero te dizer o seguinte, ou né, dizer para o pessoal assim, para pensar o seguinte. Atrás de ti, Israel, tu tem uma série de livros. Lá atrás tem série de livros. E desses livros tem várias cores a capa. Então, se eu digo para ti assim, Israel, vira para trás e pega o livro amarelo. O que cognitivamente tu precisa fazer, tu vai pensar primeiramente, uma questão lógica. O que é amarelo? Eu tenho que remeter a livro e amarelo. Ou seja, eu só relembrei. Eu só relembro. Eu relembro que é livro, porque um dia me expuseram e disseram isso é um livro, e eu relembro que é amarelo, porque um dia me disseram isso é amarelo. Então eu viro para trás e pego o livro amarelo. Agora, se eu digo assim, Israel, vai na tua prateleira de livros e pega todos os livros que tenha o título em caixa alta, em letra maiúscula apenas. Ou seja, tu tem uma ação para fazer, tu tem um comando para fazer. E o comando é pegar os livros. Mas quais são os livros que tu tem que pegar? Quais são todos os livros que tu tem que pegar? Não são todos. São os livros que têm uma condicional, tem uma condição de ter título em caixa alta. Então, isso que eu estou dizendo para ti, né? Todas essas né, modelinhos, eu estou dizendo que o ato cognitivo que tu precisa, ó, o poder do hábito, eu curto esse aí, hein? Muito bom. O hábito eu li, esse outro não li. 2 amarelo com caixa alta. Mas aí que tá. Só que tem vermelho, tem preto e tem azul no amarelo, na capa. Mas não é comando. O meu comando não foi, entendeu? Então, qual é que é a questão lógica? Tu me deu o comando aberto, eu trouxe porque foi um comando aberto. Ou seja, se tu pensar, a nossa tarefa cognitiva, pensando na cognição, né, no pensamento, no que a gente tem. Para eu pegar o livro, ou seja, para eu executar essa ação de pegar um livro, né, que é uma tarefa simples, eu preciso antes relembrar. Né, Eu vou te atrapalhar porque trouxe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, e é uma Pode, coisa por favor. que me incomoda bastante. Velho, que merda, assim, tipo, lembrar e conhecer, saca? Tem duas diferenças muito grandes. Eu posso lembrar de algo que não necessariamente eu conheço. Ou seja, nessa era de TikTok e Instagram, tudo muito rápido, eu vi algo, não necessariamente eu me interei daquele algo que eu vi, mas eu posso lembrar, vou fazer uma associação. Agora, se eu não conheço aquele algo, como por exemplo, tu disse amarelo, beleza? Eu poderia ter visto qualquer outro tipo de cor amarela, não necessariamente eu conheceria. Isso aqui é amarelo, mas não necessariamente conheço, assim como dourado também é amarelo. Só que se eu não, usando essa analogia, claro, se eu não conheço a profundidade das cores, porque não fui instruído nesse nível de conhecimento, ou seja, lá no prezinho eu faltei as aulas de arte, na minha cabeça eu posso passar como uma associação que amarelo é só dourado. E eu vou ver os livros atrás de mim, não vou pegá-los, porque nenhum deles é, de fato, o amarelo que eu me lembro. Agora, se eu tenho conhecimento, eu sei que o amarelo tem variáveis. E eu posso pegar qualquer variável, porque tu me disse amarelo. Então, me disse amarelo especificamente tal qual o ouro. Se pegando a sua relação, né, é importante que a gente entenda que imagina uma pirâmide, tá? Imagina uma pirâmide em que essa pirâmide tem uma base e dessa base ela vem ao topo, né? Desenha uma pirâmide normal, assim. A base dela é sempre o relembrar.
né? É o lembrar, é o reconhecer ali, né? A base, ela precisa de uma exposição, né? De uma instrução. Ela tem que ter uma instrução, porque senão tu não tem conhecimento, né? Tu vai ter que ter algum momento, tem que ser exposto, tem que ser apresentado para aquilo, tá? Aí, acima da base, um pouquinho acima da base, aí tem o conhecer. Então, primeiro tu expõe, tá? Tu expõe a pessoa àquela prática de letramento, aquela ideia, né? Enfim, aquela concepção. E aí, depois que ela é exposta, ela precisa, no ato cognitivo mais elevado, conhecer ou compreender aquilo, tá? Então, eu posso apresentar o amarelo e dizer que o amarelo está presente em tal e tal, tem tonalidades, né? É resultado de tal e tal cor. Então, a gente pode, frequência de onda, luz, não sei o que, tu pode trabalhar o que tu quiser, mas tu começas a não reconhecer, isso é amarelo. A hora que eu reconheço, que eu lembro que é amarelo, eu posso ir dando, né, novas complexidades. Qual é o grande detalhe associado, então, a essa nossa inicial discussão com relação ao problema que eu levantei no início da nossa fala? Eu comecei a perceber que os meus colegas, infelizmente, eles apenas ficam no nível de reconhecer, só no reconhecimento, e, eventualmente, um nível de aplicação. Porque tu não consegue aplicar nada se não conhece a profundidade, não reconhece como lembrança, né? Então, eu não posso pedir para que tu aplique alguma ação se tu não conhece, por exemplo, o que significa livro, para diferenciar de caderno, para diferenciar de revista, né? E pedir para que tu pegue esse livro que tu, entendeu? Então, é mais ou menos nessa linha. Eu Tu só poderia pegar um aplico uma caderno. ação, à medida em que eu já tive complexidades cognitivas desenvolvidas, né, de maneira crescente. Mas eu não posso, por exemplo, te ensinar o que é uma cor amarela, por exemplo, isso é cor amarela, isso é cor verde, isso é tinta, e dizer assim, agora pega esse pincel, pega essa tela e tu desenha uma obra livre ali, maravilhosa, que eu quero que tenha uma casa, com sol, com um carro, não sei o que. Ou seja, o nível cognitivo é muito disparado, muito disparado. Só que aí vem a questão. A escola, por infelicidade da profissão, do professor em si, ela só fica, por muitas vezes, na base. Mas o mundo é topo. Por que é o topo que eu digo? Porque o mundo ele é síntese e análise de situações, de problemas, de necessidades. Ele é avaliação dessas necessidades, essa síntese, e ele é criação é o topo mais alto. Então, quando chega para ti lá, né, lá no teu grupo de trabalho, e tu tem um problema para resolver, e tu entrega, e tu delega, e tu discute com os teus pares, né? Isso lá na corporação, lá no mundo corporativo, não estou falando na escola mais, estou falando no mundo corporativo. Quando eu te entrega um problema para resolver, tu espera, e o mundo espera, o mercado espera, que aquele aluno, aquela pessoa que está lá agora desempenhando funções, tenha tido desenvolvimento de habilidades de modo a buscar alternativas para resolver esse problema. Que tenha É que, proatividade, que saiba velho, aplicar, que ele não fique só reconhecendo, 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 reconhecendo. Só que a escola vive reconhecendo. Te dou uma forma de Bhaskara, resolva. É só reconhecimento? É no máximo aplicação. Resolva uma mas, forma de Bhaskara. mas velho, é que assim, eu ouvindo falar, começou a me cair várias fichas aqui. Faz sentido, porque faz sentido a escola ser assim. Acho que a questão é mais profunda do que a gente estava conversando antes, assim. Acho que é mais profunda que o profissional. Tá além do profissional. Porque esse profissional, ele também é resultado de uma educação. Então, ele faz aquilo que ele foi domesticado. Acho que essa é a palavra certa. Ele faz aquilo que ele foi domesticado para fazer. Então, ele vem dessa linha cultural, social, há muito tempo. Quem pensa fora, quem pensa além, ou melhor, quem faz o básico bem feito, acaba sendo olhado como, pô, esse cara é diferente. Essa pessoa, ela é melhor, mais inteligente, mais capacitada. O caralho, ela só faz o básico bem feito e olha para coisas além da caixinha a qual ela foi colocada para viver.
E faz sentido a escola ser assim, porque qual é a demanda hoje, pensando na minha visão? O que tem de referencial teórico? Nenhum, só minha experiência. E foda-se se alguém não concordar comigo também. Não, Conteúdo é de o graça, o empírico é conteúdo é importante. meu, né? Não, Não gostou também? não o conhecimento empírico é muito importante, baseado na vivência, na experiência, é muito importante. Muito, muito, muito importante. Porque, meu, olha só, a gente pega os profissionais que a gente tá falando, pô, o cara chega lá, ele não consegue ter uma cognição criativa para fazer determinada ação ou não consegue ter proatividade. Não foi exercitado esse músculo nele nos últimos anos que ele estava estudando, nunca foi exercitado isso nele. Por quê? Porque a escola tem um método, e aí tu pode me falar mais sobre esses métodos de processo, tem um método que foi desenvolvido pouco antes da Revolução Industrial. Entende? Então a escola ela é fundamentada, criada, prototipada para formar profissionais para uma era de revolução industrial, para uma pós-era, entre aspas, moderna de revolução industrial, onde qual é a principal habilidade que um operário precisa ter? Ele tem que ter a capacidade de ouvir uma ação, ouvir uma ordem e fazer uma ação. É isso que ele precisa fazer. E a escola formou e forma ainda excelentes operários. Será que não tá ligado muito mais nessa questão de, porra, meu, por que a gente ainda ensina assim? Por que Cara, as escolas ainda estão nesse mesmo método? Por que não se desenvolve capacidade de, como tu falou ali da química, ela acaba sendo uma matéria, mas que no todo, ela precisa ser complementada. O aluno precisa entender que aquela matéria faz parte de que eu brinquei ali antes do universo Marvel, né? Ela precisa entender que aquilo tem mais coisas ali, que a química às vezes vai estar aliada à matemática, que vai estar aliada ao português para uma interpretação básica de texto, ou até mesmo para dissertação de um conteúdo, de um artigo, que por sua vez pode estar ligada à filosofia para te ter uma visão mais empírica da vida, por que a química impacta na tua vida. Se tiver uma visão de filosofia, tu vai entender que relacionamento não é só química. Faz sentido isso que eu estou falando não, ou viajei muito? não, ele faz bastante sentido, né? Ele traz bastante sentido a sua visão, né, externa, mas ele também tem uma problemática bastante grande interna, cara, bastante grande interna. E é uma coisa que eu tenho degladiado muito, discutido muito, brigado muito, né? Entre aspas, brigado, enfim, mas eu entro em alguns debates sobre, que é o sentido de que a escola, a pedagogia, né? Enfim, a licenciatura, enfim, a educação, ela é uma ciência, cara. Ela é uma ciência. E como toda ciência, ela precisa ser respeitada e ser testada como toda qualquer ciência. Assim, é ciência mesmo? Ela é uma ciência e ela precisa ser respeitada como. E por que eu digo que ela é ciência? Se ela é ciência, tem teste, tem Porque, hipóteses, tem metodologia. isso é pesquisa científica, isso é método científico. Aí eu pergunto para meus colegas, por exemplo, quando eu ouço uma discussão do tipo assim, tá? Médico, ganha aí, dinheirão. Advogado, ganha um dinheirão. Estão Engenheiro, muito ganha um fora dinheirão. do mercado, né? Não, Estão muito nem. fora da realidade para Mas o que achar eu que quero dizer é o médico, seguinte: engenheiro e advogado ganham dinheiro. não, eu quero dizer o seguinte: quando traz esse assunto e diz que o professor ganha pouco, a minha pergunta é a seguinte: o que nós, como professores, fazemos para nos destacar realmente na sociedade e mostrar que nós somos essenciais? Primeira coisa. Segunda coisa eu pergunto assim: Baita reflexão. quantos artigos científicos tu acha que um médico precisa ler para se manter atualizado? O cara que 3 meses atrás tinha uma concepção, por exemplo, uma leitura, uma análise do Covid, vamos falar do Covid, tá? Do Covid, talvez hoje não dá mais para falar aquilo de Covid. Ele tem que estar o tempo inteiro atualizado. E não só o Covid, agora, né? Porque a gente está em a discussão Tá em médica, voga agora. sanitária, tá em voga ela. Mas qualquer área, da cardio, da neuro, né? Da endócrina, enfim, qualquer área. O médico, para que ele tenha Psico. o seu trabalho executado, ele precisa, no mínimo, precisa estar atualizado. Aí alguém pergunta assim, tá, mas eu conheço vários médicos que só dão aspirina.
Beleza, é um. Mas outros tantos trabalham de maneira a se diferenciar e fazer com que toda uma categoria médica, esteja, né, sendo bem vista. Advogado, cara, tu acha que um advogado ele vai poder ficar sem ler a legislação que ele trabalha durante um ano, durante um Se mês? pegar Ele está o advogado tempo civil, inteiro. então, Ele está o tempo inteiro lendo. Ele está o tempo inteiro em atualização científica da área dele. O engenheiro é a mesma coisa. O cara está sempre para se diferenciar e para ser tão requisitado, né? Alguém está sempre descobrindo, pesquisando e aplicando novos materiais que melhoram a qualidade das construções e que fazem com que toda uma categoria seja bem vista. Aí eu pergunto para eles: qual foi o último artigo científico que tu leu? eles Qual falam foi o sobre isso, assim, último autor, caralho. Não, eu botaria, assim, livro vários outros. pedagógico, mas e assim, ó, eu digo assim, pedagógico. Cara, eu não quero, eu não tô falando de literatura, de romance, Não, da de tua área, não, caralho. eu quero a tua área profissional, cara. Qual foi a última literatura que tu leu em uma metodologia que possa melhorar a qualidade da educação? Aí os caras ficam em silêncio, porque não fazem a Meu, leitura. eu vi tu falar, assim, comecei a pensar numas merda aqui, porque essa questão que tu falou não é só médico, engenheiro e advogado. Qualquer profissional que tem que se destacar um pouco mais precisa estar constante, ainda mais hoje em dia, constantemente buscando conteúdo. Constantemente. Eu falei para ti ontem, enfim, que só esse mês eu li 3 livros. Ah, porque eu gosto de ler o caralho, eu detesto ler. Eu detesto ler, mas é uma coisa que eu preciso fazer para me manter sempre atualizado e a partir daquele conhecimento tirar, a partir daquela informação tirar e transformar num conhecimento que seja aplicável para mim conseguir liderar cada vez mais o meu time e entregar os melhores resultados para a empresa. Porque se eu não entregar os resultados, eu vou ser demitido. E eu acho que talvez na área de professor falta um pouco isso. Se o engenheiro, vamos pegar engenheiro civil, estrutura um projeto de uma casa, e ao estruturar o projeto dessa casa, a planta baixa não está bem organizada, a ponto de que o mestre de obra vai conseguir construir ela, ou se construir essa casa, o arquiteto não conseguir colocar os móveis ali dentro, e se tudo der certo, o peão conseguiu construir a casa, o arquiteto botou lá tudo bonitinho lá dentro, a casa caiu em 2 meses, quem vai ser responsabilizado e vai ter o CREA dele negativado e não vai poder mais exercer, claro, estou exagerando, né? Exercer mais a profissão ou vai responder. Se um advogado pegar um caso e esse caso que ele está sendo pago para executar, esse advogado tiver um índice de rejeição muito grande, perder mais casos do que ganha, esse advogado fica sem profissão. Se um médico fizer uma imperícia técnica menor que seja, que seja um podólogo que foi contratado para tirar uma unha encravada e essa unha encravada tirou uma infecção, ele perde também o direito dele de exercer a profissão. Qual é o ônus que o professor tem? Não, nós falávamos até esses dias justamente isso, né? É uma das formas talvez mais fáceis de profissão, de ganhar dinheiro. Isso eu falei e falo sempre que possível, né? Porque se tu pensar, é tão mecânico, o que não deveria, infelizmente, é tão mecânico. E eu falo de experiência Tem de produtor cadeira. digital, que sabe mais que Eu professor. falo, eu falo de cadeira isso, né? Eu falo de acompanhar por uma trajetória, né, tanto quanto grande de vivência. E porque eu a todo momento tento sair dessa sequência, dessa boiada, desse movimento que é comum. Eu tento não seguir só isso. E confesso que por vezes eu volto a esse, porque é fácil. É fácil. É tu pegar, vai lá e descreve tudo, a teoria inteira num quadro, espera o cara copiar. O cara copiou tudo aquilo que, né, tu tem 1h30 de momento, né? Vai lá e o cara copiou, levou 1 hora para copiar o que tu escreveu no quadro. Aí tu tem meia hora. Meia hora tu vai lá e só reproduz a informação que está escrito no quadro, troca, né? Vai lá, explica, como se fala em instrução e explicação, dá explicação no conteúdo, né? E aí depois, talvez 2, 3 semanas depois, tu vai lá e pega uma prova, faz uma prova, e aí essa prova, por vezes, se pega de um vestibular, se coleta questões de vestibular, né? Junta elas numa folha, imprime a folha, entrega para os caras
preenchem a folha, te devolvem a folha, daquela folha lá, tu corrige, só mecaniza, né, a correção, porque ela está corrigida já por uma banca de vestibular, que fez a questão, tem a correção, então tu só mecaniza, e aí tu devolve para os caras, e o outro ano, tu reproduz de novo a mesma coisa. Tu começa... Por isso que o EAD está tirando tanta vaga. Por isso que o EAD está demitindo tanto professor. Por isso que o EAD está demitindo tanto professor. Pode ser, pode ser uma análise. Não, pensa. Tu tem um conteúdo que ele é repassado e está gravado. O aluno pode assistir esse conteúdo, além de assistir, ele pode colocar em velocidade 2, 3, para aprender mais rápido, para absorver mais rápido essa informação. Se o aluno não é visual, ele é mais auditivo, ele vai colocar o computador dele e vai ficar ouvindo, ou o celular dele vai ficar ouvindo, enquanto faz outra coisa ali, mas vai ficar absorvendo através de audição. Se esse aluno, de repente, ele não aprende nem vendo, nem ouvindo, ele aprende melhor lendo, ele vai botar a legenda, vai deixar no mudo e vai ler, ou vai ler o resumo da aula dentro do EAD. Aí, a partir daquilo, ele vai fazer a prova. A prova ele vai fazer online, vai receber o resultado ali mesmo. Ou, no máximo, 1, 2 dias depois. Agora, além daquele conteúdo que ele recebeu, ele tem várias outras trilhas de aprendizagem que ele pode buscar e aprimorar esse conteúdo, que não necessariamente depende de alguém repassando essa informação ali para ele do nada. Se a questão é repassar a informação, o grande problema disso e eu sou bastante adepto ao EAD, a ideia geral, eu gosto muito. O grande problema é que o nosso aluno, ele ainda não tem um perfil para EAD. Ele ainda não tem um perfil para EAD. Né? Porque o EAD ele é tão incrível que ele desenvolve o que a gente tenta, teoricamente, na escola há muito tempo, que é o protagonismo. É o protagonismo, né? do aluno. Protagonismo de várias formas. Na hora que ele quer estudar, na hora que ele pode estudar, na hora que é mais tranquilo para ele e que ele está mais propenso a aprender, naquele momento, né? A riqueza de materiais que é socializado, que é apresentado, e o melhor de tudo é deixá-lo com a pulguinha atrás da orelha para que ele busque. É claro que tu vai suplementar, tu vai entregar possibilidades de busca, mas dá para ele a protagonista buscar. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Se tu pensar em termos cognitivos, essa ação por parte do aprendente, né, a pessoa que vai aprender, ela já propicia, já favorece em muito a capacidade de aprendizagem dele. Em muito. Porque só pelo fato de tu dizer assim, ó, não, agora eu preciso encontrar essa informação. Eu preciso descobrir isso aqui. Ou tu acha que o cara precisa saber química às 7h30 da manhã de quarta-feira? Não. O cara não precisa de segunda-feira. Claro o cara não precisa saber química, não é hora que ele quer saber química. Mas alguém diz pra ele, ó, tu tem que saber química às 7h da manhã, 7h30 da manhã, de segunda-feira, tu tem que aprender química. Qual é o horário que as fábricas começam a trabalhar? Não, isso sim, tem toda uma questão fabril, isso sim. Tem toda uma questão de né, estrutura fabril e tal. Mas o que eu fico... Aí tem, como eu falei, né, é esse mundo do 8 a 80, sabe? É o aluno que ele, a vida inteira precisou do professor explicar, um explicador. Ele precisou do explicador. Eu vou te explicar isso e isso, eu vou te explicar isso e isso. Do explicador. Ele sempre precisou. E aí, de uma hora para outra, ele tem um online, né? Tem o EAD, de uma hora para outra. Só que ele não foi nunca treinado para isso. Ele nunca desenvolveu. Né? É muito longa a transição. Ao mesmo não é só tempo, ele. Os profissionais também não sabiam como lidar com isso, porque será que eu vou conseguir fazer o que eu faço agora no presencial, eu faço no online, é isso? Será que realmente é isso aí. Isso teve muito também, tá? Tem demais também. E aí assim, ó, e eu nem... foi momento, né? Foi aquele momento, assim, e claro, tem toda uma discussão que se faz, e eu gosto muito da discussão, que é, cara, educação e tecnologia já se fala há 30 anos. Tá? Lá na década de 80, início da década de 90, começou a se popularizar os Proinfo e as Educons, assim, que eram laboratórios de aprendizagem tecnológica em que já se pesquisava
as influências da tecnologia nos processos de aprendizagem, processos cognitivos, né? Assim, tem. Só que, como eu comentei agora há pouco, a escola se permite não atualizar. É possível não se atualizar. Hoje eu tenho colegas que, né, já tive muitos colegas que têm bons salários frente, né, ao que se paga no mercado, bons salários, e continuam na mesma forma de trabalhar há 20 anos. Trabalha da mesma forma, há 20 anos. Meu, Então, e a eu escola fico permite. pensando E assim, assim, ó, ó, e uma coisa, a escola permite. A escola mas permite. É possível. isso para mim não bate, porque eu vejo isso constantemente, assim, que cada nova geração tá diferente. Cada nova a geração tá, as novas gerações estão muito mais aceleradas, estão aprendendo de forma diferente, estão consumindo de forma diferente, estão socializando de forma diferente. E como é que eu posso, eu acho que chega, sei lá, como é que eu, como profissional, me colocando no lugar de professor, como é que eu consigo estar tranquilo, ou eu não faço parte do mundo, vendo que a sociedade está diferente, meio de comunicação, meio de se relacionar, está tudo diferente, e eu vou para dentro de uma sala de aula e consigo e repasso da mesma forma que eu repassava 10, 15 anos atrás. Sabe o que é? Como é que eu fico tranquilo com isso? Porque ao meu perceber, fazer isso é a mesma coisa que uma pessoa ir num barbeiro e dizer para ela, preciso extrair meu dente. Porque na idade, há não tanto tempo atrás, no Brasil, na década de 60, era o barbeiro que tirava o dente, que extraía dente. Cara, É muito idiota a minha analogia? não é muito idiota. É que se permite a não atualização, sabe? É que esse que é o detalhe. Se permite a não atualização. Isso é permitido. E ao mesmo tempo que é permitido, há também uma problemática que é o seguinte, parece que o cara só traz problema, né? Parece que o cara só fala Não, de não, coisa ruim, não. fica tranquilo que depois eu vou perguntar para ti. De todos os problemas que a gente viu, se tu Ah, tivesse tá. uma varinha mágica, tu pudesse, eu vou Não, nem solucionar isso é, agora. nem é a varinha, é coisa que eu já faço, né? Mas vamos seguir. Show. Assim, ó, o grande problema também, cara, e tu vai encontrar, e tu vê isso também nas todas as áreas, na verdade, mas a educação é muito latente, as palavras, os chavões e palavras mágicas que só por usar aquela expressão transforma todo, né? Então, aprendizagens. Falar aprendizagem, o aluno aprendeu, ele não aprendeu. Cara, se falou hoje aprendizagem na escola, nossa, objetivos, nossa, atingiu os objetivos propostos. Ah, 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 metodologia ativa. Nossa, usei tecnologia. Não na sala de Nossa. aula. Eu fico puto isso em vários outros lugares, quando as pessoas me veem com algumas palavras bonitas, eu digo, cadê os dados? Mas Vamos e aí, conversar, mostra dados, que só daí que é eu justamente vou assim, ó, dizer se eu concordo ou não contigo. se fala muito em objetivo, a palavra objetivo. Mas aí volta aquilo que eu falava lá do começo das complexidades de aprendizagem, e aí tu vê, por exemplo, em objetivos educacionais, que o cara tem que reconhecer e criar. Reconhecer e avaliar. Não existe alguém que reconheça e avalie ao mesmo tempo. Não dá. Para que tu possa avaliar, tu precisa de outras concepções, outros estágios cognitivos, para que tu emita um juízo de valor, para que tu crie alguma coisa, para que tu te posicione frente a um determinado problema. E aí a gente pega objetivos educacionais que fazem isso, esse crime, porque isso é um crime pedagógico, isso é um crime pedagógico. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma escola que não evoluiu, infelizmente, só usa chavão, né? A aprendizagem não vai aprender, nota, tirou boa nota, se a nota tá boa, não se discute o que aconteceu, né? O andamento. Teve uma vez, né, um determinado momento da minha vida, não faz muito tempo, em que eu fui chamado para uma reunião de pais, né? Porque uma turma pontual, né? Tava com problemas em química. E aí eu fui para a turma, para a reunião com os pais estavam bastante bravos, e aí eu abri para eles todo o meu acompanhamento e mostrei para eles. Eu disse para eles, ó, aqui, ó, se eu tivesse feito somente a avaliação
Somente dado, né? Eu expliquei para eles as complexidades, o que significava aprendizagem, estágios de cognição, isso que a gente está falando aqui resumidamente. Eu apresentei para eles a ideia e disse para eles: se eu tivesse cobrado dos filhos de vocês, né, desenvolvimento de habilidades, somente em nível de base, mais de 90% da turma tinha tirado notaço. Mas eu não cobro isso. Eu cobro isso porque é fundamento, mas eu cobro também aplicação de conceitos, relação entre o conceito e vida real. Eu cobro deles emissão de juízo de valor. Né? O que ele acredita e acha sobre esse tema frente ao princípio químico tal. E peço para que eles criem, porque a gente está fazendo uma evolução cognitiva. E aí eu disse para os pais: peguem, então, as provas e as avaliações, né, que estão só notão, e façam essa leitura se tem um estágio de exigência cognitiva dos filhos de vocês, a ponto de aquela nota 10, aquela nota 9 e pouco, ser realmente uma nota condizente com o que tu espera da evolução do teu filho. E aí, dali né, saiu toda uma discussão, os pais entenderam o fundamento, só que aí vem uma outra problemática. Tu disse, se eu pego quem teve notão em matemática com base, tu disse, do pouco que eu tenho conhecimento. Eu, como pai, chego: filho, que legal, eu vi que tu tirou nota máxima aqui em matemática, quero dizer para ti o seguinte, ó, pai vai te dar R$235 com 25 centavos. Tu pode ficar com 80% desse valor, o pai só quer 25% agora. 20%. Viu? Tá prestando atenção. Era só para ver se estava ligado. Meros detalhes. Tudo bem. Era só pra... E daí só quero que tu me dê 20%. Tu não pode usar calculadora, tu não pode usar o celular. E dar esse dinheiro. Eu até sou muito favorável. Sabe? Eu sou muito favorável a usar o celular e calculadora para esses fenômenos. Sou muito... Porque, de novo... Não, o que eu quero dizer, nesse caso, o aluno saberia fazer uma regra de preço para conseguir calcular a porcentagem disso? Não. Não sei, né? Alguns sim, outros não, né? Isso, enfim, são fatores, né? Alguns realmente não conseguiriam. E isso é surpreendente, né? Porque eu tô falando minha realidade de ensino médio, sabe? Eu tô falando minha realidade de ensino médio. E realmente alguns não conseguem. E não é porque eles não têm, não é porque eles não, não, eu sou de humanas, não é. Porque o desenvolvimento lógico, né, lógico-matemático, é importante que se faça para quem é de humanas, para quem tem a predisposição para determinadas áreas. Desculpa te atrapalhar, já te atrapalhei. Vou botar um parênteses aqui, depois a gente continua. Porque eu cresci a minha vida inteira ouvindo sobre isso. Que quem é de humanas não se dá com exata, quem é de exatas nunca vai se dar bem em humanas. Eu cresci sobre esse paradigma. E cresci acreditando que eu era de humanas, então com isso eu nunca ia me dar bem com exatas. Hoje, quando o meu time diz para mim que eu sou o cara mais metódico, pragmático e orientado a dados que eles conhecem, eu fico, opa, peraí, perplexo com isso. Por quê? Porque realmente eu cresci com esse paradigma. O que me fez buscar diferença nisso foi eu começar a entender essa diferença entre humanas e exatas, e que, na verdade, uma coisa não extingue a outra, uma coisa não é diferente da outra. Em dados momentos, elas se complementam. Em dados momentos, tu vai ter que ter a capacidade analítica, e essa capacidade analítica vem de exatas, para conseguir analisar dados e informações para tomada de ação que são de humanas, ou até mesmo, no caso, para quem gere pessoas, conseguir entender se na gestão das atividades dela, elas estão conseguindo exercer o melhor potencial que elas têm para exercer, baseado em números de entrega, mas também baseado em comportamento. E aí eu acho que tem um gap muito grande que vem ao encontro disso que tu está tentando trazer, sabe? Dessa capacidade cognitiva de análise. Fecha parênteses. Não, mas é justamente isso. Porque o desenvolvimento lógico, matemático, que seja, mas o pensamento lógico, ele seria importante, e ele é importante para qualquer área. Qualquer área é importante. O que eu digo, a questão de humanas e exatas, tal, são para requisitos mais aprofundados, né? Leituras mais complexas de relação numérica, né? E de pensamento matemático. Mas essa parte elementar,
É muito importante. É que nem tu dizer assim, eu sou de exatas e eu não sei escrever. Cara, tu tem que saber escrever. Eu sou de exatas, não sei falar. Não, tu tem que saber falar em público, sabe? Tu tem que saber te fazer expressar. Tu tem que ter essa capacidade de expressão, né? Seja ela falada, Sou de exata, não gesticulada. gosto de lidar com pessoas. Não gosto de ler, por exemplo, né? Eu não leio, não leio. Né? Eu gostar é diferente, mas eu não leio. Não, tem, o ler, né? O estar interagindo com esse mundo da leitura, o cálculo simples matemático, o pensamento lógico matemático proporcional, isso é importante. Só que infelizmente, são requisitos que se cria essa imagem de quem é de humanas não precisa transitar por esse mundo lógico-matemático. E quem é das exatas, lógico-matemático, não precisa transitar pelo mundo das humanas. Não, né? Isso não pode ser uma realidade tão extrema. Não pode, cara. Tudo bem que quando ele chegar a nível de ensino superior e profissão, que ele vai ter uma escolha do tipo, eu quero cursar alguma coisa na área mais das ciências sociais, por exemplo. Beleza, ele vai ter uma quantidade de cadeiras e disposição a conceitos matemáticos muito menores, né, por causa da área, mas não quer dizer que ele não tenha que ter esse desenvolvimento. Não, essa privação, privar esse aluno do desenvolvimento, isso que é preocupante. Né? E é justamente aquela razão da complexidade. De novo, eu volto para esse tema, porque esse tema fundamenta e vai lá no mundo do trabalho, lá no mundo da sociedade, construir desenvolvimento das pessoas um pouco mais associado Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho, dá um pau. E aí, se nós pensarmos, né, cara, isso aí vai extrapolar para o mundo real, tá ligado? É o mundo real. O detalhe é a escola parece que não vive o mundo real. A escola parece que não vive o mundo real. E aí, existe Não parece, não. Não, Não, é aí que tá. acho que a gente tem que parar com essa questão de ser tão leve com a escola. Eu tenho não Porque sido polido, viu? parece que ela não vive o mundo real. Eu tenho Ela não não sido vive. polido. Não dá mais. Não dá mais. Sabe um dos motivos também que ela não vive o mundo real? Eu acho que os pais, desculpa, mas os pais têm que se envolver mais nisso também. Não, é isso aí. É assim, ó. Se nós pensarmos a escola como instituição, cara, questão histórica, né? Em muitas comunidades, muitos locais, a escola é referência no bairro. A escola é referência na localidade, na comunidade. É referência. É uma referência de uma boa alimentação. É uma referência, né, de um cuidado. É uma referência de um zelo, de uma higiene. É uma referência de um ambiente de pensamento, né, de desenvolvimento, né, porque historicamente se ia para a escola para aprender, né, se fala muito isso, e aí nós temos pais que ainda acreditam fielmente que só na escola se aprende, né, e eles não têm culpa disso. A culpa não é deles. Não é uma culpa em si, mas enfim, eles não têm essa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, é papel da escola trazer esse pai para dentro da escola e dizer para ele assim: pai, é importante que o senhor entenda que o mundo mudou. E nós, quanto escola, também temos que mudar, atualizar. Né? Porque a escola não pode preparar só para o mundo do trabalho, ela prepara para a vida. Para a vida. E a vida, o trabalho faz parte da vida. O Exatamente. convívio com o vizinho faz parte da vida. O mandar o WhatsApp um para o outro faz parte da vida. Tu não ofender e não arrumar Inteligência emocional confusão, faz parte né, da vida que deveria numa aprender rede na escola. social, faz parte da vida, né? Então é importante que entenda que a Filosofia, ética. escola ela precisa chamar os pais e dizer para os pais, o modo de educação mudou, o modo de pensar os conhecimentos mudou. Uma vez na sua época era assim, reproduzir conteúdo no quadro, aprendia, né? Teoricamente aprendia, decorava, enfim. O senhor desenvolveu, cresceu, e tudo bem, ótimo, mas o mundo mudou. O mundo está completamente diferente. Então é importante que nós, quanto unidade, escola, comunidade, aluno, pai, coordenação, direção, mantenedora, né? Todo mundo junto, empresas, entendam que
A escola precisa desse novo formato para poder entregar para a vida um aluno que seja capaz de pegar toda essa informação que o mundo, né, traz para ele e transformar em conhecimento. Transformar em conhecimento Cada concreto. vez mais, né? Porque foi uma porrada de informação que a gente é bombardeado, ter essa habilidade de conseguir transformar essa informação em conhecimento é algo que não vai ser tarefa fácil. Perfeito. E aí quando surge, por exemplo, discussões do tipo, o aluno não sabe pesquisar, o aluno não sabe escrever uma informação, o aluno não sabe expressar uma ideia, aí a única pergunta que eu faço é sempre assim, em que momento eles foram expostos a essas práticas? Em que momento nós, quanto escola, nós oportunizamos para ele desenvolver pesquisa, desenvolver expressão, desenvolver escrita em todas as áreas. Não é só responsabilidade da língua portuguesa fazer isso, né? Interpretar gráficos, tabelas, quadros, não é responsabilidade da matemática. Não é. É de todas as áreas. Todas as áreas têm que saber e desenvolver leitura de dados. Todas as áreas. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, tem uma... Porque na prática, meu futuro, daqui 20 anos, os profissionais, nem tanto isso, talvez 10 anos, os profissionais que não tiverem capacidade analítica para ler dados já estão sendo substituídos por máquinas. Só que aí, sabe que tem um tabu dentro das pesquisas de educação, tem um tabu. E esse tabu dentro das pesquisas de educação é quantificar conceitos pedagógicos. Quantificação em educação. Isso é um tabu. Tem muitos autores que não acreditam. Oi, meu filho. Diga. Papai já vai, tá? Tá? Já vou lá. Mais um pouquinho só, tá? Isso é home office, né? Isso é a vida em casa, né? Office. Mas é isso aí, a gente vai se organizando. E aí, esse tabu, por vezes, se diz assim, as pesquisas de educação, elas têm que ser pesquisas qualitativas e não quantitativas, ou não quali-quanti, só quali. Não, mas como assim só quali? Por que não pode ser quanti? Por que nós não podemos modelar e modular um determinado conhecimento, né, conceito, enfim, para que a gente possa visualizá-lo melhor? Para que a nossa tomada de decisão seja mais efetiva. Por que não? E aí vai muito ao encontro daquilo que a gente já discute, da minha linha de pesquisa que eu pretendo continuar desenvolvendo, sempre pretende, né? Eu quero muito continuar, é justamente pegar essas complexidades que eu estou te falando, né? Esses níveis de compreensão, tal, e através desses dados, quantificar, né? E não só quantificar aquela forma básica de contagem, não é uma contagem, é uma análise. Com tudo que a gente falou, que eu ia falar de inteligência múltipla e tal, que eu me lembrei disso agora, mas deixa para outro momento. Mas com tudo que a gente conversou aqui, essa porrada de mudanças, eu não falo de erro, porque no passado isso era certo, no futuro já não é mais. No futuro / presente não é mais. Então não é um erro, é mudança que tem que acontecer. Com base em cima dessa mudança, e como a escola está atrasada, já não é mais mudança, precisa ser uma revolução, que tem que ser rápido. Tu acredita que... Como é que tu conseguiria resolver ou dar indícios de resolução? Tu acha que os dados iriam ajudar a entender tudo isso que se fala de forma empírica / conceitual / eu acho que, essa é a minha opinião, baseado em cima de uma tomada de decisão com dados? Não, agora já não é mais opinião, eu tenho essas informações e com base nas informações eu posso tomar essas decisões e mudar o rumo da educação, mudar o rumo da sala de aula. Cara, eu ouvir a tua percepção disso. Eu acredito fortemente nisso. Fortemente. Nós precisamos desses dados e uma leitura e discussão transparente sobre isso. Porque hoje a discussão quanto às aprendizagens, ela para na nota. Ela para na nota. A nota é o dado único. Frente à nota, não se discute o que a nota representa. Da onde que ela veio, como ela foi obtida, através de que indicadores ela foi obtida, né? De que forma
o aluno interagiu com aqueles conceitos de aprendizagem e para dizer que ele aprendeu, entendeu? Então, Quantas vezes ele interagiu com aquele conteúdo? É extremamente aquilo que eu não consigo gostar dentro da educação, de aquelas, é vocação, porque não é vocação. Eu não vejo como vocação, eu vejo como ciência. Como ciência. Tem que ter predisposição, obviamente, para aquela área, beleza, predisposição, né? Mas tem que ter ciência, tem que ter pesquisa, tem que ter leitura, tem que ter estudo naquela área. Não pode ser só vocação. A escola não pode ser só receita de bolo, né? Quando eu falo receita de bolo, de vó, tem só vocação, não vai para frente. Né? É isso. Em várias áreas. O pintor não é essa vocação, o pintor é prática. Técnica, prática, estudo. O compositor, o artista que for, né, o musical, enfim, tudo é prática e estudo, dedicação, né? Isso. E a parte da ciência, da educação, ela é uma ciência também, que precisa de prática, obviamente, mas não só prática, ela tem que ter base conceitual também. E aí, se a gente pega, por exemplo, os dados, né? Pô, os dados, eles são em tudo que é coisa, tu tem dados hoje em dia. Por que eu não posso pegar esses dados e transformar esses dados relacionando a conceitos pedagógicos fundamentantes das aprendizagens para fazer o mapeamento da aprendizagem de cada aluno? Mapear a aprendizagem. E por componente ou por grupo. Gostei disso. Porque daí tu consegue entregar um plano individual ou um plano individual seletivo, onde tu vai selecionar um grupo e a partir daquele grupo tu entende que dá para acelerar o aprendizado dele de uma forma diferente, ou até mesmo individual. Eu gostei disso, velho. Não, e assim, aí imagina tu sentar, por exemplo, com várias áreas do conhecimento junto, isso eu acho legal, esse é um ponto muito positivo da educação, é que tu tem do mesmo espaço, né, não no mesmo horário, trabalhando, mas sim no mesmo espaço, pensando a escola, né, uma multidisciplinaridade. Tem várias áreas ali pensando com as suas nuances, com as suas características, pensando a educação. Isso é muito bom. Aí tu imagina se todos eles pudessem juntos, vendo um mapeamento de aprendizagem e um mapeamento concreto de aprendizagens, tomar decisões. Muito aí senta o cara da química, o cara da física, né, o cara da biologia, das ciências da natureza, o da matemática, o da língua portuguesa e as suas linguagens de códigos, o das humanas e sociais lá, e suas linguagens de códigos, e todo mundo senta e vê. Não, peraí, mas como é que o aluno Israel ele consegue analisar e tomar juízo na língua portuguesa, mas ele não consegue analisar e tomar juízo na matemática. Ele simplesmente na matemática ficou no nível de reconhecer, ele só reconheceu. O que aconteceu? Será que as práticas realizadas pela matemática foram somente para reproduzir conhecimento? Pode ir além, tu pode começar a entender coisas mais internas. Isso, eu gostei muito disso, porque tu começa a olhar para o aluno não só como um aluno que está recebendo o conteúdo, mas como um ser humano. Mas é isso. Será que esse ser humano que se desenvolve essa disciplina, numa disciplina X, ele consegue fazer? Agora, quando vai na disciplina Y, ele não consegue. O que será que está travando a mente dele? Quais serão os paradigmas que ele tem que tá bloqueando isso? Como é que é a família dele? O que ele está vivendo na realidade dele, que aqui ele bloqueia, visto que ele tem a mesma condição de aplicar esse conhecimento na matéria de português. E até mesmo a relação da prática da escola, porque daí todo mundo está falando uma língua, tá ligado? Tá todo mundo trabalhando em prol de um mesmo rumo. Porque hoje, como a gente trabalha, cada um puxa para um lado. E no final do trimestre, a gente só vê números. Fulano ficou com 7,1. Por que o cara é 7,1? Mas o fulano ficou com 9. O que é 9? Mas o fulano ficou com 13, ficou com 6,9. Ficou abaixo da média. O que tem que fazer para ele? Não, peraí. Como assim ficou só porque 6,9 tá abaixo da média? Tá, e quais são em todas as áreas, quais são as complexidades envolvidas e metodologias aplicadas para que eu possa dizer que ele é 10 em matemática, mas em química ele é 5,5, sendo que naquele momento, né, de conceitos, são relações lógico-matemáticas. Como é que pode ser 10 em matemática e 5 em química?
trouxe uma coisa que eu vou falar à Então aí tá vontade, rolando alguma mas vou problemática. falar igual. Conheço um cara que conhece também, que ele é um gênio no conhecimento. Estudou em boas escolas, sempre com notas excelentes, formado em duas faculdades, e na prática não consegue ser homem. Não consegue ser homem, que eu digo, não consegue ser homem, não consegue ser mulher, não consegue ser adulto, adulta, o suficiente para levar a realidade, viver a realidade. E aí a dificuldade de viver a realidade, ela é ludibriada com químicos. Quantos alunos, ou quem está ouvindo agora, começar a lembrar na época de escola, quantos colegas CDFs que tinham conhecimento violento, que tinham as melhores notas, realmente se desenvolveram na vida? E quantos que tinham notas péssimas, avaliados com notas péssimas, conseguiram crescer, evoluir, ter melhor desempenho e desenvolvimento? Então, avaliar um aluno só pela nota, eu acho que é o pior erro de todos que a escola comete. Mas e acontece direto, a gente vê isso muito, sim. O fulano vai ser top na vida, que tirou nota 10 em matemática. Fulano não vai ser ninguém, não vai fazer nada na vida dele. Cara, Eu são, ouvi isso, né? No engenheiro sim, eu ouvi isso. são discussões que infelizmente acontecem, né? Tem uma raiz cultural muito forte. E aí, como eu te falei, cara, o que eu vejo, por exemplo, da possibilidade de tentar melhorar essa condição? Né? A curto prazo é auxiliar os meus colegas a tentar enxergar a educação, né, do ponto de vista das aprendizagens e não das ensinagens. Né? A preocupação nossa não só com o ensino, mas com o quanto realmente se desenvolve a aprendizagem, fugir dos jargões, de falar em aprendizagem sem saber o que é aprendizagem, falar de objetivo sem saber criar objetivo, fazer provas sem saber a complexidade de cada questão que eu quero e por que eu estou desenvolvendo tal complexidade, de que forma eu posso ajudar esse aluno a ir crescendo na forma de aprender, porque isso vai refletir lá na tua gestão. Isso reflete lá nos grupos de trabalho que vão lidar com outras pessoas depois. Isso vai refletir na hora que a tua empresa, por exemplo, né, tiver um problema e tiver ela precisar não de um funcionário, ela precisar de um resolvedor de problemas. Na hora que o teu vizinho, que daqui a pouco tu e o vizinho têm um conflito, que saibam resolver esses conflitos de maneira ética, de maneira, né, concisa. Então, cara, tudo isso, a gente pode aprender com a vida, ou a gente pode ter um laboratório incrível, que é a escola. Só que a gente tá pensando, a gente ainda está reproduzindo uma série de conceitos, de conteúdos, que por vezes eu só uso aquilo porque eu sou professor de química. E eu dou aula de química, e aquilo. Onde é que tu usa na tua vida, senhor? Para dar aula de química. Tá, é para isso que eu uso. Então, não é. Então, é justamente essa coisa assim, a gente. A educação, ela realmente precisa desse movimento de repensá-la, né? Claro, mas não sem uma base teórica. Senão, ela vira somente achismo. E aí é a pior coisa. A hora que ela continuar sendo só achismo é a pior coisa. Uma base científica. Ela precisa de uma base científica. Nenhum profissional da sua área vai para o mercado somente testando, sem uma fundamentação. Não há. Então, que haja uma fundamentação atualizada. Né? Eu até escrevi um texto no LinkedIn, até, né, sabe, tu leu? Eu ia dizer para a gente, indo para a reta final agora, Isso, exatamente sobre isso. Conclusões: a escola tem que mudar rápido. Só que para a escola mudar, os professores, os profissionais precisam mudar, precisam sair fora da caixa, se despir dessa. E eu posso falar porque eu sou filho de professor direto, então se despir dessa supremacia do ego do saber. Então, abrir mão disso e entender que eles não sabem nada e que o único papel deles é desenvolver um ser humano. E tem uma coisa muito interessante, que um dia estava conversando com uma colega, e aí eu disse para ela que eu estava migrando de área, não, tô fazendo um upgrade na minha área, né? Eu quero continuar a educação,
quero continuar pensando e discutindo educação, aplicando a educação, mas eu quero migrar para a ciência dos dados, estou buscando informação, né? Estou desenvolvendo projetos nessa área, mas ainda focando na educação como carro-chefe. Então, estou trazendo, agregando áreas que são importantes para a Ser um educação. agente E transformador aí, desse meio. ela me disse assim, nossa, eu não sei, eu só sei dar aula, só sei ser professora. Deus fala assim, se tu sabe ser professora, se eu sou professor, então eu sou tudo que eu quiser. Porque quem é professor, ele entende e compreende aquilo que ele entende, ou deveria. Então, eu conheço técnicas de estudo, eu conheço técnicas de memorização, eu conheço técnicas de como aprender e que momento aprender. Se eu conheço isso, se eu sei disso porque a minha área me permite isso, ou deveria me permitir isso, me solicitar isso, então eu posso aplicar em qualquer área da minha vida. Uhum. Se a partir de amanhã eu quiser ser médico, eu vou desenvolver estudos para ser médico. Deveria, pelo menos. Tem habilidade para Porque tal, tu que é é professor. Tu se a sabe gente ensinar. pegar Se tu num sabe passe. ensinar, é porque teoricamente sabe como é que se aprende. E se tu sabe como se aprende, tu pode aplicar em ti. Pô, tu tá com a faca e o queijo na mão, cara. Tu é professor, então tu teoricamente sabe como aprende. Então por que tu não aprende pra ti? Foi o que eu disse pra ela. Eu disse pra ela assim, ó, querido. Então, se eu sou professor, eu teoricamente sei como aprender. Então eu vou aprender aquilo que eu quero. Deveriam ser o mestre e outra das profissões, né? E aí fica. Aí esse seria um outro momento para discutir, mas é aquela coisa, né? A gente só é o mestre, o maravilhoso, no dia 15 de outubro, né? Dia do professor. Ali tu vê na rede social, ai, todas as profissões prefiro o professor. Ah, tá louco, tá louco. Meu, pra gente fechar aqui e encerrar, quem quiser se transformar ou revolucionar a sua profissão, seja como professor, seja como gestor, seja como pai para apoiar os alunos, ou até mesmo quem quiser ir nas suas redes sociais e te xingar dizendo nada para provar que isso está errado. Eu gosto disso, eu gosto quando as pessoas vêm tentar dizer, não, não é verdade, beleza, vamos conversar? Vamos Mas é a conversar, eu melhor vou coisa, a apoiar. gente cresce muito na discussão. A gente cresce demais na hora da discussão. E aí, mais uma coisa. Bom, aí o cara vai longe, né? Quantas vezes é possibilitado o ato de discutir na sala de aula? Olha quantas capacidades cognitivas nós temos que ter para a gente ouvir a opinião do outro, interpretar a opinião do outro, comparar do outro com a nossa, para que a gente possa bolar uma ideia e expressar. Olha quão rico é um diálogo, um debate em sala de aula. Olha que rico que é. Mas se não é oportunizado, como é que a gente faz? O aluno não sabe falar, não é oportunizado. Então, eu agradeço muito o teu convite, né? A minha rede social é @ericschreiber, né? Enfim, é difícil soletrar, mas enfim, é @ericschreiber, né? Eu vou deixar na Isso, descrição deixa na aqui. descrição ali, né? Porque é um nome desgraçado. Podia Mas botar tipo, alguma cara, coisa mais fácil, né? né? Eu vou Como mudar, é? eu acho. Schreiber escreve como? X, Pode ser, A, né? não, XA, X, I, é. A. O meu Não, não primo é fazia assim. isso. Meu primo escreveu assim, Schreiber como se lê, para ficar mais fácil de achar ele no momento da vida dele. Mas o que deixa de mensagem é justamente, né, se tu hoje, né, e tu quem está ouvindo, tem alguém na educação, não professor, mas aluno, estudando na escola, vai na escola. Descobre como é que é o método de trabalho. Pergunta por que não atualiza esse método. Né? Se envolve com a educação. Porque a educação hoje, a escola de hoje é que vai estar amanhã, né, formando pessoas para a nossa vida, para a sociedade. São as pessoas que vão viver em democracia, são as pessoas que vão ser, então, futuros, né, políticos, porque é importante, né, é importante que nós tenhamos vida política. São pessoas que vão amanhã ser empreendedores, são pessoas que serão colaboradores, trabalhadores, gestores, são pessoas que vão viver É na aquela pessoa que está sociedade. no LinkedIn que tu disse, ai, mas não dá para falar, tudo é uma era do mimimi. E, obviamente, a gente está na era do mimimi, não é porque é a era do mimimi. É porque, primeiro, teve uma repressão da minoria durante muitos anos, isso é natural que uma hora se rebelasse. E segundo, que essa minoria, no momento que se rebela, que não é tão minoria assim, eu acho estranho falar minoria, mas enfim, essas pessoas, no momento que se rebelam, elas não foram educadas para discutir ideias. Elas não sabem fazer isso. E aí é uma problemática grande que a gente tem um outro embate para fazer, mas é justamente assim, se pensar se tentar fundamentar a educação, né, como realmente sendo a base da sociedade, porque já não é,
né? Infelizmente ela não é, fundamentar a base da sociedade, cada vez mais nós temos um progresso muito maior frente a vários mercados e vários nichos dentro da mesa do Brasil, do bairro, do município, do estado. Então, seria essa mensagem, né? Vai na escola do teu filho, descobre a metodologia, pergunta por que não inova, né? Dá sugestões, leia sobre, né? E interaja com esse mundo. Porque é importante que a educação ela não fique só dentro da escola, mas que ela seja toda em comunidade, para que a gente possa realmente, né, construir um futuro bem mais interessante para toda uma sociedade. Show de bola, maravilha. Vai ter o próximo, com certeza vai ter o próximo. Valeu, até Valeu, mais, querido. nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal, até Valeu, mais. abração. Tchau, tchau.